Amado, então este rapaz esteve aqui na minha casa, ele havia acabado de vir de um culto. Segundo ele ia à igreja todos os dias. E ele falou: pastor, eu sou muito perturbado, a minha mente é muito perturbada. E então Deus me deu uma direção a partir do princípio, e eu falei para ele assim: jovem, você já fez isso de errado? Ele falou: sim, já. Você pagou por isso? Não responde não. Você fez isso de errado? Ele fiz. Você fez isso, fez isso, fez isso? E ele então falou: pastor, já fiz tudo isso. Eu falei: você cumpriu pena por esses atos? Não. Então você tem trato feito ainda. Você precisa confessar. Você precisa falar para Deus todos os atos que você cometeu. Você precisa falar para Deus: Senhor, eu prejudiquei vidas. Senhor, eu devo ter feito pessoas chorar. Senhor, eu pequei contra o Senhor e contra vidas. E você tem que confessar a Deus. Você precisa confessar. E você precisa, Deus precisa ver no seu coração arrependimento. E você precisa verbalizar uma quebra deste trato. Você precisa verbalizar um cancelamento deste trato através das suas atitudes. Quando eu falei, ele caiu aqui manifestado com o demônio, irmão. Tinha acabado de vir de um culto. Um rapaz que está com muita vontade de Deus, está com muita sede de Deus. Eu percebo nele, na sua esposa, eles estão com sede de Deus, ele está com vontade de Deus, mas o conhecimento liberta. Então, aquele rapaz tem vindo aqui em casa, nós temos orado por ele, já veio 3 vezes, as 3 vezes ele caiu, e vindo do culto da igreja, porque é necessário que sejam quebrados os tratos, é necessário que seja cancelado os tratos através de acordos, vínculos, alianças, palavras e atitudes. Tem uma moça, ela está na Paraíba fazendo missões, ela com seu esposo, um casal muito abençoado, passou alguns momentos de turbulência, mas hoje estão na Paraíba fazendo missões e Deus os está usando poderosamente. Esta moça, ela era vesga e ela era gaga. E um dia eu fui em um culto pregar e ela falou: pastor, ora por mim, porque as coisas têm sido tão difíceis para mim. E eu então, Deus falou comigo, eu falei para ela: você já frequentou tal religião? Ela disse: já. Eu falei assim: você já fez isso, isso e isso? Ela falou: já fiz, pastor, mas eu aceitei Jesus como Salvador, eu já estou na igreja há 4 anos. Falei: moça, você precisa quebrar os tratos, você precisa quebrar os pactos, você precisa quebrar os vínculos, você tem que verbalizar, quebrar. O Espírito Santo vai fazer você se lembrar de pactos, o Espírito Santo vai fazer você se lembrar de coisas que você ofereceu, o Espírito Santo vai fazer você se lembrar, e você então, verbalizando, você tem que cancelar. Em nome de Jesus, eu cancelo agora este pacto, eu cancelo agora esta aliança, eu cancelo agora, para que você seja livre no mundo espiritual. Não é só eu aceitei Jesus, não, meu irmão. Se lembra do que eu expliquei lá atrás? Os tratos, se lembra do rapaz da fita? Enquanto ele não vier até mim, ou ele paga, me dá a fita, ou ele faz algum acordo comigo: pastor, eu perdi a fita, pastor, eu não tenho mais, olha, o senhor me libera. Só que no mundo espiritual você vai se utilizar do poderoso nome de Jesus para cancelar. Amado, quantas pessoas vêm na nossa casa, quantas pessoas vêm aqui com Bíblia, quantas pessoas que estão servindo a Cristo, mas estão com a sua vida amarrada. Porque se você ofereceu uma bala a alguém que tenha sido oferecido a ídolos, se você fez algum tipo de trabalho ou aliança, você aceitou Jesus como seu Salvador, mas você tem que cancelar isso. Você precisa dobrar o teu joelho, você precisa falar: Espírito Santo de Deus, me faz lembrar, Espírito Santo de Deus, me faz lembrar o que eu preciso cancelar no mundo espiritual, para que eu seja livre e te sirva com liberdade. Mediante você cancelar aquele trabalho, aquele voto, aquele pacto, Satanás não vai ter mais direito sobre a sua vida.
Eu fui orar por um homem, 54, 55 anos, e ele falou para mim: pastor, eu não consigo dormir a noite inteira. Pastor, isso está me incomodando. Pastor, eu acordo de noite e a minha esposa fica perguntando o que eu tenho, se eu estou passando mal. Pastor, isso me incomoda muito. E então eu falei para ele: rapaz, você se lembra de alguma coisa do seu passado? Você frequentou isso? E ele falou: pastor, não me lembro. Então nós oramos por ele. Oramos por ele. Quando eu acabei de orar por este homem, irmãos, ele então abriu os olhos e falou: pastor, eu não sei se tem alguma coisa a ver. Eu falei: o que? Quando eu tinha 4 anos, meu pai me chamava para sair, a gente marcava de ir para a praia ou marcava de ir para um passeio. Eu ficava tão ansioso, pastor, que eu então não dormia a noite inteira. E eu me lembro de várias vezes que eu falei assim: fulano de tal, se você me ajudar a não dormir, eu faço isso, isso e isso. Ele se lembrou, ele com 55 anos se lembrou de algo que ele falou quando tinha 4 anos. E aquele, irmãos, aquele pedido, aquele trato, aquele voto, aquele pacto que ele fez com 4 anos não caiu no esquecimento. Satanás não deixa nenhuma palavra que nós falamos a respeito de trato com ele cair em vão. E então nós oramos ali e falamos: fulano, você precisa confessar que você errou. Você precisa pedir perdão por ter usado essas palavras. Você precisa verbalizar um cancelamento em o nome de Jesus. Eu cancelo agora. Eu utilizei aquelas palavras inconscientemente ou conscientemente, mas em nome de Jesus eu venho cancelar agora. Através do sacrifício de Jesus, eu cancelo aquele trato que eu fiz. E aquele homem está dormindo tranquilamente, porque ele cancelou o voto. Ele cancelou. Eu quero deixar essa palavra para você, que o Espírito Santo tenha me ajudado, porque é algo tão profundo e às vezes o nosso intelecto não tem a capacidade de explicar, mas que o Espírito Santo ajude você, que o Espírito Santo lembre a você agora, em um nome de Jesus, em um nome de Jesus Cristo, que o Espírito de Deus faça você se lembrar agora de acontecimentos, de coisas que você ofereceu ou praticou, que você precisa quebrar essas alianças, em o nome de Jesus. Quantas enfermidades, quantos tormentos, quantos. Eu conheço uma moça, ela tem um filho, e ela disse para mim: pastor, o meu filho não é feliz em nada da sua vida. O meu filho não é feliz no casamento. O meu filho não é feliz nisso. O meu filho não é feliz naquilo. Pastor, o que é isso? E então eu falei para ela: minha irmã, você serve a Jesus há quantos anos? Há 15 anos que eu sirvo a Jesus. Você se lembra de alguma coisa que você tenha feito? Você já frequentou alguma religião onde você oferecia sacrifício, alguma coisa? Ela: não, pastor, não me lembro de nada. E eu falei assim: não se lembra? Espírito de Deus. Eu orando sobre ela: Espírito de Deus, aonde Satanás tem direito sobre esta vida? Qual é o direito que ele tem? Quando eu acabei de orar por ela, ela falou: pastor, eu me lembrei de algo agora. O que? Quando esse menino nasceu, pastor, quando este menino nasceu, estava um grande temporal para armar, e então ele não nascia. Eu então falei assim: fulano de tal, se tu não deixar chover e eu ir embora para casa hoje, eu vou botar o nome do meu filho tal. E ela se lembrou, irmãos. O rapaz hoje tem 40 anos. Ela se lembrou, o Espírito Santo fez ela se lembrar de algo que ela falou há 40 anos atrás. E por isso Satanás tinha ali direito legal sobre a vida daquele moço. Satanás, irmãos, ele tem direito legal quando nós fazemos algum trato. É por isso que a Bíblia fala sobre iniquidade. É por isso que a Bíblia fala que Deus abençoe você, que o Espírito Santo possa abrir a sua mente. Ei, ore a Deus. Se você fez algum tipo de oferenda, se você fez algum tipo de pacto ou aliança com qualquer Deus que não seja o Deus de Israel, você precisa cancelar, você precisa renunciar, você precisa no mundo espiritual cancelar. Eu encerro agora.
nós estávamos no culto e foram nos chamar porque uma moça estava manifestada com demônio. E quando nós chegamos lá, tinham 6, 7 pessoas ali orando por aquela moça, e o diabo o tempo todo dizia: eu não vou sair dela, eu não vou sair dela, eu tenho direito, nenhum de vocês vai poder me tirar. E eu ali fiquei analisando, apareceu um santarrão para querer fazer um montão de palhaçada, ninguém tirou, e daqui a pouco ela já estava toda suja, arranhada, muito machucada. E então ela foi e levantou a voz e disse para mim assim: ai, pastor Roberto, me ajuda, porque expulsava o demônio e voltava, era legião de demônio. E quando ela falou aquilo ali, o Espírito Santo falou comigo, ela se arrependeu. Aonde existe arrependimento, existe remissão de pecado. Eu falei: Satanás, volte aqui em o nome de Jesus. E ela manifestou. E eu falei: por que tu está fazendo isso com ela? Por quê? Qual o teu direito sobre a vida dela? E Satanás então falou: vai lá no quarto. Ela rasgou a Bíblia dela e pediu para eu matar ela. Só o Espírito Santo para revelar. E eu então mandei que ele saísse e falei: moça, você se arrepende dessas palavras? Você se arrepende de ter rasgado a sua Bíblia? E eu falei para mim: vai lá no quarto para ver. E chegou lá, a Bíblia toda rasgada. E então, ela endemoniada, ainda que não tinha saído, eu falei: você se arrepende? Ela começou a chorar: eu me arrependo, pastor. Satanás, volte aqui. Aonde existe arrependimento, existe remissão de pecado. Em nome de Jesus, vai embora agora. E aquela moça foi liberta na hora, desceu, tomou banho. E que eu tenha conhecimento, nunca mais aconteceu. Sabe por quê? Ela falou, ela rasgou a Bíblia e falou: diabo, tira a minha vida. E não ia adiantar ninguém, tinha que ser da boca dela. Ela fez o voto, ela fez o trato. Então ela é quem tinha que cancelar. Deus abençoe você. Que o Espírito Santo abra o seu entendimento. Trato tem que ser desfeito. Cuidado com as suas palavras.